Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos. Livro então psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Faz parte daquela série Romance de Emmanuel, da qual eu já fiz o primeiro, que é Paulo Estevão. Se você quiser ver, eu deixo aqui. Quer dizer, eu deixo aqui, se você quiser ver, você vê. E nós estamos então agora trazendo esse, que é o segundo dessa minissérie Romance de Emmanuel. Porém, eu fiz também o Boa Nova, que não faz parte dessa série, mas como eu já disse em alguns vídeos anteriores, eu li que era o segundo preferido de Chico Xavier, sendo o primeiro Paulo Estevão, por isso eu coloquei o Boa Nova também, dá para entender, é um livro gigante, como todos os livros de Chico Xavier. Mas nesse aqui, há 2000 anos, ele traz exatamente a vida de Emmanuel quando ele era o senador Publio Lentulus, ali na Roma Antiga, começou no ano de 31, ele teve o privilégio de estar ali vivendo na época de Jesus Cristo mesmo, teve um encontro com ele ali e não entendeu. E o próprio Jesus Cristo disse que ele estava perdendo ali um momento incrível, um minuto magnífico da vida dele para estar mudando toda a saga dele. Porém, ele não podia fazer nada, pois ele não veio para burlar nenhuma lei. Nós temos o livre-arbítrio e o senador escolheu ser orgulhoso e superficial. Por isso, tanta coisa acontecendo aqui na vida dele, tanto sofrimento, como que a gente vê do rapto do filho, da desconfiança que ele teve da mulher, por isso ele se separou dela. E agora, voltando para Roma, depois de 16 anos, eles estavam ali então comemorando exatamente o casamento da Flávia, a filha dele, que quando foi para a Palestina estava com 7 anos e estava com rancianise, e agora ela volta então e conquista o filho mais novo dos amigos dele, o Flamínio e a Calpurnia. No primeiro capítulo dessa segunda parte, nós vimos que a morte de Flamínio. Aqui no segundo capítulo nós vimos então as núpcias da Flávia e do Plínio e que terminou dessa forma. O último parágrafo ali do vídeo anterior foi que ele se encontrou, quem estava ali no casamento, o Saul de Gioras, aquele adolescente que ele condenou às galeras e se recusou a ouvir o pai dele, o André de Gioras, quando esse veio pedir clemência por ele. Ele acabou então sendo vendido clandestinamente e veio ser escravo na casa de quem? Na casa dos amigos da Calpurnia e do Flamínio. E o Flamínio concedeu a liberdade a ele, e ele agora é um milionário, mudou o sobrenome, e apesar do senador saber que ele conhecia alguém muito parecido com ele, porque ele deve ser parecido com o pai dele, já que ele mudou com certeza, porque quando eles tiveram encontro, ele e o próprio senador, ele ainda era um adolescente. Porém, quando ele pergunta se ele era alguma coisa do Gioras, se o nome dele não era Gioras, ele disse que não. E aí termina dessa forma. Debalde, o senador fez o possível para identificar aquele judeu, que se lhe figurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconhecera seu verdugo de outrora. Reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu foro íntimo, porque qual pai tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel? Ou seja, aquela promessa que o pai do Saul fez ao senador quando ele recusou a clemência que ele estava pedindo para o filho dele, de que ele seria um inimigo implacável, então continua, eles não estão pensando em perdoar. Ele continua então com esses propósitos tenebrosos de vingança. E foi assim que terminou o segundo capítulo. Nós vamos para o terceiro, Planos da Treva, e aí eu peço a Jesus Cristo que possa me permitir, possa me ajudar, permitindo também que Chico Xavier e Emmanuel possam me inspirar nos comentários que eu faça, para que sejam comentários que possam trazer mais para quem estiver ouvindo e não atrapalhar. E que todo mundo que precisar ouvir essa mensagem de Emmanuel, que ele traz como roteiro para nós, que ela possa ser entendida. Então vamos ver como é que continua aqui esse terceiro capítulo, como é que começa esse terceiro capítulo.
Depois das solenidades do casamento de Plínio, contrariamente ao que se podia esperar, o liberto judeu não regressou a Massília, pretextando numerosos negócios que o retinham na capital do império. Instalado no palacete dos Severos, para onde se haviam transferido os jovens nubentes, junto de Calpurnia, Saul teve oportunidades numerosas de se avistar com o senador Públio Lentulus, mantendo ambos várias palestras sobre a Judéia e suas regiões importantes. Ou seja, nós vimos ali no final, nas páginas anteriores, que assim que ele viu a Flávia, ele já a olhou de uma forma diferente. E aí aqui ele também reconheceu o senador e ele tem planos de vingança. Então por que ele se afastaria? Ele não voltou, não regressou a Massília, de onde ele morava, e ficou por ali, estando exatamente ali no palacete dos Severos. Intrigado com aquele olhar ardente e aqueles traços fisionômicos que lhe não eram totalmente estranhos, e lembrando-se perfeitamente daquele pai que o procurara ansioso e aflito em Jerusalém, acompanhemos o senador em uma de suas palestras íntimas com um interessante desconhecido, na qual o abordou com esta pergunta inesperada: Senhor Saul, já que sois filho das cercanias de Jerusalém, vosso pai porventura não se chamaria André de Gioras? O liberto mordeu os lábios diante daquele ataque direto ao assunto mais delicado da existência dele, respondendo dissimuladamente: Não, senador, meu pai não tem esse nome. Ao tempo em que fui escravizado por mãos impiedosas e cruéis, porquanto eu não era senão uma criança mal educada e irresponsável, acentuou com profunda ironia. Meu pai era um agricultor miserável que não possuía outra coisa além de seus braços para o trabalho de cada dia. Tive, contudo, a felicidade de encontrar as mãos generosas de Flamínio Severus, que me guiaram para a liberdade e para a fortuna. E hoje, meu genitor, com o pouco que lhe forneci, aumentou as possibilidades de trabalho, desfrutando não somente certa importância social em Jerusalém, como também funções superiores no templo. Aqui então a gente vê toda a mágoa, todo o ressentimento que ele traz dentro dele nessa resposta que ele dá aqui ao senador, dizendo que na época então que ele diz: eu não era senão uma criança mal educada e irresponsável, que foi como o senador o tratou, e nem como criança, porque talvez como uma criança a gente não condena a morte dessa forma, não é? Mas por que, me perguntas? O senador franziu o sobrolho em face de tanta desenvoltura na resposta, mas sentindo-se aliviado por lhe parecer que não se tratava de fato do Saul de suas penosas lembranças, respondeu com mais desafogo de consciência: É que eu conheci ligeiramente um agricultor israelita por nome André de Gioras, cujos traços fisionômicos não eram muito diversos dos vossos. E a conversação seguia o ritmo normal das conversações sem importância nos ambientes de convencionalismo da vida social. Saul, entretanto, deixava transparecer fulgor estranho no olhar, como quem se encontrava extremamente satisfeito com o destino, à espera de um ensejo para executar seus tenebrosos planos de vingança. Um móvel oculto e inconfessável o retinha em Roma, quando numerosas operações comerciais requeriam sua presença em Massília, onde seu nome se radicara a grandes interesses de ordem financeira e material. Esse móvel era o intenso desejo de se fazer notado pela jovem esposa de Plínio, cujo olhar parecia atraí-lo para um abismo de amor violento e irreprimível. Desde o instante em que a vira com os adornos do noivado, no dia venturoso de seu enlace, parecia havê-lo obrigado à criatura ideal dos seus sonhos mais íntimos e remotos. Na realidade, os filhos de seus amigos senhores mereciam seu respeito e o maior acatamento. Todavia, uma força maior que todos os seus sentimentos de gratidão o levava a desejar a posse de Flávia Lentúlia, a qualquer preço, ainda que fosse o da própria vida.
Ou seja, ele também totalmente voltado para as paixões externas, ele que então agora, ele esquece até como ele foi tratado ali na casa onde ele chegou como escravo, mas foi tratado como um amigo, tanto assim que foi libertado pelo pai dos amigos dele, pelo pai do marido da mulher que agora ele quer conquistar de qualquer forma, ainda que o preço seja a própria vida. Aqueles olhos formosos e cismadores, a graça amorosa e espontânea, a inteligência lúcida e delicada, todos os seus predicados físicos e espirituais que observara agudamente nos poucos dias de permanência na cidade, o autorizavam a crer que aquela mulher era bem o tipo das suas idealizações. E foi engolfado nesse turbilhão de pensamentos sombrios que 2 meses se passaram, de expectativas inconfessáveis e angustiosas, sem que perdesse a mais ligeira oportunidade para demonstrar a Flávia o grau do seu afeto, da sua admiração e estima, sob as vistas amigas e confiantes de Plínio. Na soledade de suas preocupações íntimas, considerava Saul que, se ela o amasse, se correspondesse à afeição violenta de seu espírito impetuoso e egoísta, jamais se lembraria de exercer a planejada vingança sobre o coração de seu pai, indo buscar o jovem Marcos Lentulus para o lar paterno e liquidando o pretérito de visões tenebrosas. Contudo, se acontecesse o contrário, executaria os seus diabólicos projetos, deixando-se embriagar pelo vinho odiento da morte. Então aqui ele realmente tomado por uma alucinação, acredito, não é? Porque ele acredita realmente que vai conseguir conquistar a mulher do Plínio, a recém-casada ali, o Plínio que é amigo dele, já que ele trabalhava como escravo ali, ajudando eles nas corridas de bigas. Então agora ele acalenta até esse desejo, ele vai tentar então conquistá-la. Não, eu não acredito que ele vai dizer a ela, mas ele diz para ele próprio, ou para a vida, se me der isso, ele não entendeu ainda tudo que ele recebeu já da vida e que agora o que a vida tá pedindo a ele é o perdão e não essa troca, essa barganha que ele está querendo fazer agora, ou seja, que se ele conseguir conquistar a mulher do Plínio, a Flávia, então ele fala com o pai dele e eles acabam com a vingança, eles até devolvem o irmão da Flávia, que é escravo na casa do pai dele, o Marcos Lentulus, que foi aquele menino que foi raptado enquanto era um neném ainda de meses, mas se não, caso ela não aceite as investidas dele, então ele vai continuar com os diabólicos projetos de vingança que eles têm, ele e o pai dele, contra o senador. Nessa época, corria já o ano de 47, e sem nos esquecermos de Fúvia e sua filha, vamos encontrá-las de novo sob o domínio dos mesmos sentimentos cruéis e tenebrosos. Em vão desposara a Aurélia a Emiliano Lúcius, que para ela não representava de modo algum o tipo de homem que o comportamento dela supunha haver encontrado no filho mais moço de Flamínio. E foi assim que, depois dos primeiros desencantos e atritos no ambiente doméstico, a conselho da mãe e na sua própria companhia, procurou recorrer às ciências estranhas de Araxes, célebre feiticeiro egípcio, que tinha uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades do Esquilino. Eu acredito que aqui o Esquilino queria dizer ali nos subúrbios de Roma. Araxes, cujo comércio criminoso todos conheciam como fonte inesgotável de filtros milagrosos do amor, da enfermidade e da morte, era um iniciado do Antigo Egito, desviado, porém, da missão sacrossanta da caridade e da paz, na sua violenta paixão pelo dinheiro da numerosa clientela romana, então em pletora de vícios clamorosos e na dissolução dos mais belos costumes do sagrado Instituto da Família. Então aqui Emmanuel reforçando mais uma vez o que ele disse ali no início do livro, quando ele falou ali especialmente das mulheres, como elas estavam assim ali
mudando o comportamento delas, se equivocando ali com o que era o que uma mulher deveria estar fazendo naquela época, com o que como elas disseram, com o comportamento que elas tinham agora, como a própria Fúvia, que é casada e tem amantes e todas essas coisas, e também que se identifica com a futilidade do ter, de possuir coisas. E aqui ele dizendo que o Araxes, então, ele que é tido como uma pessoa que seria assim como um mago, como o próprio Flamínio chamava o Jesus Cristo, ele tinha um comércio criminoso como fonte inesgotável de filtros milagrosos do amor, da enfermidade, da morte. Eu acredito que ele seria um médium, assim como o que eu aprendi com os livros de Chico Xavier, que todos nós somos médiums, todos nós temos um grau de mediunidade, porque normalmente é necessário pessoas como Chico. Olha toda a obra que ele trouxe, ele com o grau máximo de mediunidade dele, foi capaz de trazer tudo isso por estar aqui sendo então um intermediário. Ele dizia que ele atendia o telefone, né? Ele dizia que o telefone só tocava de lá para cá, mas há que se haver uma pessoa aqui que possa atender o telefone e que seja de quem que a pessoa que esteja ligando seja da luz. E aqui no caso do Araxes, a gente vê pelo que ele está dizendo aqui que ele era um iniciado do Antigo Egito, porém ele foi desviado da missão sacrossanta da caridade e da paz na violenta paixão pelo dinheiro. Então, mais uma vez, se a gente traz aqui para a comparação com Chico Xavier, a gente vê exatamente, ele levou a missão sacrossanta dele da caridade e da paz, ele distribuía até o próprio salário dele. Então, o contrário aqui do pobre Araxes, que se deixou levar, então, se dominar por essa necessidade da posse. Explorando-lhe as paixões inferiores e os hábitos viciosos, o mago egípcio empregava quase toda a ciência espiritual dele na execução de todos os malefícios e crimes, motivando enormes danos com suas drogas venenosas e seus estranhos conselhos. Ou seja, realmente ele não tinha parâmetro aqui, pelo que Emmanuel diz, para conseguir o poder, conseguir a paixão que ele tinha pelo dinheiro. Então, ele que fazia, então, empregava toda a ciência espiritual dele, que deveria ser para o bem, na execução de benefícios e crimes. Procurado discretamente por Fúvia e a filha, inteirou-se dos fins da visita e ali mesmo, entre grandes retortas e pacotes de plantas e substâncias diversas, mergulhou a cabeça nas mãos, como se o espírito dele estivesse devassando os menores segredos do mundo invisível, ante uma trípode e outros petrechos de ciências ocultas com que ele, psicólogo profundo, buscava impressionar a mente sugestionável dos consulentes numerosos que lhe solicitavam a solução dos problemas da vida. Ao cabo de longos minutos de concentração, com os olhos a brilhar estranhamente, o mago egípcio dirigiu-se a Aurélia, afirmando-lhe em palavras impressionantes. Então a gente vê que aqui estão Fúvia e Aurélia, a filha dela, ela que é apaixonada pelo Plínio, que a trocou pela Flávia. Ela então que se casou com uma pessoa, mas que ela não considera por ele, ela não tem o interesse, o amor que ela pensa que tem pelo Plínio. E aqui a gente vê, quando ele diz que... falando aqui do mago também, ele diz que ele buscava impressionar a mente sugestionável dos consulentes numerosos que lhe solicitavam a solução dos problemas da vida, para ver o quanto a gente dorme, não é, nessa vida, porque a solução para os nossos problemas está em nós, é a nossa centelha divina, basta que a gente se conecte com a nossa consciência crística, com a nossa presença eu sou, e aí a gente encontra a solução dos problemas. Assim como o Napoleão Hill explica ali no livro dele, Mais Esperto que o Diabo, quando ele literalmente entregou as rédeas da vida dele para o outro eu dele, como ele chama, a presença eu sou, e foi totalmente guiado.
Ele diz que quando a gente faz isso, a nossa presença eu sou, nos avisa quando há uma oportunidade, há tempo da gente aproveitar e nos previne quando há um perigo, e eu acredito especialmente aqueles camuflados de oportunidade, aquela coisa que a gente, depois que a gente faz, a gente pensa, meu Deus, como que eu caí nessa? Há tempo da gente evitar. E aí, quando a gente não entende nada, a gente vai buscar solução para os problemas da vida em uma pessoa completamente equivocada, como é o nosso mago aqui de quem ele está falando. Ao cabo, então, vamos ver o que ele disse ao cabo de longos minutos a Aurélia. Senhora, vejo à minha frente dolorosos quadros da sua vida espiritual no passado longínquo. Vejo Delfos nos dias gloriosos do oráculo e contemplo sua personalidade buscando seduzir um homem que lhe não pertencia. Esse homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas perambulam agora em outros corpos e a senhora deve pensar na realidade dos dias que se passam, conformando-se com a nítida separação das linhas do destino. Então aqui ele se refere a Delfos, e a gente já deve ter ouvido falar, acredito, eu pelo menos eu já ouvi falar sobre o oráculo de Delfos, mas aí eu fui procurar mais aqui sobre o que é o Delfos, e aí eu vi que nos tempos antigos era o local do oráculo de Delfos, dentro de um templo dedicado ao deus Apolo. E ele agora foi declarado Patrimônio da Humanidade. Então o Delfos ele fazia ali o oráculo, ele fazia então as adivinhações, e ele dizendo que ele viu então Delfos nos dias gloriosos do oráculo e contempla a personalidade dela buscando seduzir um homem que não pertencia a ela. E ele disse que esse é o mesmo homem, ou seja, ela já teve uma vida pregressa em que ela tentou seduzir também o Plínio e ele já era um homem comprometido, pelo que ele está dizendo aqui. Só que agora eles estão vestindo outros corpos. A Aurélia ouvia entre surpresa e assombrada, enquanto a alma arguta da mãe dela acompanhava a palestra tocada de impressão indefinível. Que me dizeis? Replicou a jovem senhora no auge de sua sensibilidade ferida. Outras vidas? Um homem que não me pertencia? Que vem a ser tudo isso? Sim, nosso espírito nesse mundo, redarguiu o feiticeiro com imperturbável serenidade. Tem longa série de existências que enriquecem o nosso íntimo com o máximo de conhecimento sobre os deveres que nos competem na vida. A senhora já viveu em Atenas e em Delfos, numa grande fase de profundas reflexões em matéria de amor, e sentindo-se hoje próxima do objeto de suas ardentes e pecaminosas paixões de outrora, julga-se com as mesmas possibilidades de satisfazer seus desejos violentos e indignos. Por aqui hão passado inúmeras criaturas. A muitas aconselhei perseverança nos propósitos, por vezes injustificáveis e inferiores. Mas para o seu caso, há uma voz que fala mais alto à minha consciência. Se a sua irreflexão for ao ponto de provocar esse homem, em consciência honesto até agora, é possível que seu coração também inquieto venha a corresponder aos seus caprichos. Contudo, busque não se entregar ao desvario dessa provocação, porque o destino o reuniu agora a alma gêmea da sua, e um caminho áspero de provocações amargas os espera no futuro para a consolidação de sua confiança mútua, da sua afeição e da sua grandeza espiritual. Aqui então a gente vendo que mesmo ali nos recantos onde as trevas estão mais ali fazendo parada, como nesse local, nessa loja, onde ele já explicou que ele esqueceu para que ele deveria usar a mediunidade sacrossanta dele e se identificou completamente com o exterior, com as posses, e ali ele fazia exatamente, ele fazia crimes, ele usava os conhecimentos dele para o mal, deliberadamente para o mal, ele era do mal.
Ele se entregou às forças do mal, às forças, como que diz ali no filme Guerra nas Estrelas, ao lado escuro da força. E aí aqui, mesmo aqui, a gente vê que a luz está aqui, que eles estão tentando, as forças da luz, está tentando passar uma mensagem, porque ele disse que aqui ele aconselha a muitos perseverança, mas ele fala aqui da própria consciência, olha, mas para o seu caso há uma voz que me fala mais alto a minha consciência. Ele tem consciência, ele no fundo ele sabe que o que ele está fazendo é errado, e aí ele tenta aconselhá-la, mostrando a ela que na verdade, entre as pessoas que ela tá buscando separar, que é o Plínio e a Flávia, eles são almas gêmeas. Mais uma vez aqui, Emmanuel fala de almas gêmeas e que eles têm que seguir um caminho áspero de provações amargas, exatamente para que eles então consigam a grandeza espiritual. Aqui eu vou só fazer um parênteses para dar uma olhada aqui no que eu achei no Livro dos Espíritos, esse livro aqui, quando fala sobre almas gêmeas, porque eu pensei, será realmente que existe alma gêmea? Como na minha percepção de entender a alma gêmea, seria então um espírito que foi feito, Deus fez ali dois e separou, então um é alma gêmea do outro, por isso que eles vão sempre estar felizes juntos. Porém aqui e encontrei na pergunta 298 do Livro dos Espíritos, a questão é exatamente essa. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a origem? E cada um de nós tem, em algum lugar no universo, sua metade, a qual fatalmente estará unida algum dia? Bem, essa pergunta, vamos ver a resposta. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união que há é aquela que todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido, quanto mais eles sejam perfeitos, mais eles estão unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido devemos entender a palavra metade, que alguns espíritos utilizam para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata, pois se um espírito fosse a metade do outro, separado de si mesmo, ele estaria incompleto. Então aqui a gente tem a resposta e aqui tem a ficha que caiu para mim, porque se ele está dizendo que ela teve outrora a Aurélia, então, aqui que veio, o mago está dizendo a ela que outrora ela teve a mesma paixão, se sentiu também atraída pelo mesmo homem que agora está revestido, voltou a estar reencarnado como Plínio, e ela sentiu a mesma coisa por ele novamente. Então eu acredito que aqui explica, quando ele chama alma gêmea, eu acredito que sejam aquelas almas afins, aquelas almas que desde o início ali já foram se encontrando, cada encarnação se reencontravam, e isso foi fazendo com que esse laço fosse se estreitando. E se a gente se lembra da coisa que não era, como a Aurélia está lembrando aqui, a gente se lembra também daquilo que era real, que era verdade, assim como o Plínio e a Flávia se lembraram, assim que eles se viram, eles se reconheceram como pessoas que queriam estar juntas, e eles realmente são almas afins, que Emmanuel chama aqui de almas gêmeas, mas que agora deu para entender, claro, ficou claro com a resposta do Livro dos Espíritos, que não, Deus não fez espíritos gêmeos e separou e cada um seria, não é dessa forma, é aquela caminhada que faz com que a gente vai ficando afim com o outro. Não se interponha no caminho dessa mulher considerada pelo seu espírito como poderosa rival, continuou o mago então. Interpor-se entre ela e o esposo seria agravar a senhora as suas próprias penas, porque a verdade é que seu coração não se encontra preparado para as grandes renúncias santificantes. E aquilo que supõe ser profundo e sublimado amor nada mais é que capricho prejudicial do seu coração de mulher voluntariosa e pouco disposta a sacrificar-se pelo carinho de companheiro amoroso e leal,
mas sim a multiplicar os amantes pelo número de suas vontades artificiais. Nossa, ele não tem o menor medo, né? Ele pegou firme aqui com as duas, foi fundo realmente, e olha que elas, acredito, são perigosas, mas ele também ele se garante. Aurélia estava lívida ouvindo essas palavras, que considerava atrevidas e injuriosas. Desejava defender-se, mas uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais. Fúvia, porém, tomada de rancor pelas expressões insultuosas daquele homem, tomou a defesa da filha, arguindo-o com energia. Araxes, feiticeiro impúdico, que queres dizer com essas palavras? Insulta-nos? Poderemos fazer cair sobre tua cabeça o preço da justiça do império, conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus sinistros segredos. E porventura não os tereis também, nobre senhora? Revidou ele imperturbavelmente. Estarias assim tão sem culpa para não vacilar em condenar-me? E aqui ele mostrando a ela que quem tem telhado de vidro não pode ameaçar jogar pedra no telhado do outro, não é? Fúvia mordeu os lábios, tremendo de ódio e exclamando com fúria: Cala-te, infame! Não sabes que tens diante dos olhos a esposa de um pretor? Não me parece, murmurou o feiticeiro com serena ironia, pois as nobres matronas dessa estirpe não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. E ao demais, que diriam em Roma de uma patrícia que descesse ao extremo de procurar, na intimidade, um velho feiticeiro do Esquilino? É verdade que muitos males tenho praticado na vida, mas sabem-no todos que assim procedo e não busco a sombra das boas situações sociais para cobertar a hediondez da minha miserável existência. Gente, como é isso, né? Incrível, ele sabe o que ele está fazendo. Mas é aquilo também que diz Napoleão Hill no livro dele, ou Og Mandino, antes Og Mandino no livro Universidade do Sucesso, ele diz que a gente faz o hábito e depois se escraviza a ele. E se a gente se a gente vai para o lado da sombra realmente, depois a gente se torna escravo, aí fica mais difícil de sair. Ainda ele tem consciência do que ele está fazendo. Ainda assim, quero salvar a mocidade da tua filha do lôbrego caminho de tuas perversidades, porque na hipótese de seguir-te ela os coleios de víbora, na senda de esposa criminosa e infiel, o único fim dela será a prostituição e o infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. Fúvia desejou revidar energicamente aos insultos de Araxes, repelindo aquelas expressões injuriosas recebidas como atrevimento supremo. Mas Aurélia, receosa de novas complicações e compreendendo a culpabilidade da mãe, tomou-lhe do braço, retirando-se ambas, silenciosamente, sob o olhar zombeteiro do velho egípcio, que voltara a empilhar pacotes de plantas entre numerosos vasos de substâncias estranhas. Pouco tempo, contudo, pôde ele empregar na sua faina solitária e silenciosa. Dentro de 2 horas, nova personagem lhe batia à porta. Então aqui, gente, vamos deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito longo, para ver quem é a próxima pessoa que vem aqui, então, buscar os serviços, esses serviços tão escusos, esses serviços realmente de quem está ligado à sombra, quem é que vem bater ali à porta? Mas alguém aí que está nessa trama aí da saga, então, do nosso senador Públio Lentulus, o Emmanuel, do mentor de Chico Xavier, essa personalidade iluminada, que foi o mentor de Chico Xavier e proporcionou então trazer a vida dele próprio para nos mostrar um caminho, para nos mostrar um roteiro, para ver se a gente é sábio e aprende com os erros dele, para a gente não precisa ser como inteligente que precisa errar para aprender e que a gente não seja como ele era nessa época, que é aquele que
errando não entende, vendo o outro errar e errando não entende, tem que continuar dando cabeçada até aprender. Então, eu fico aqui nessa primeira parte, então, do terceiro capítulo, que é Planos da Treva. A gente vê realmente que tá ali, a treva tá se aproximando ali realmente, mas a gente vê que a treva realmente ela não está governando sozinha, ainda mesmo que seja nessa situação, nesse local assim tão tenebroso, onde tá tudo aberto para o mal, as pessoas vão ali buscar fazer mal para o outro, realmente, desde de tirar a vida até tirar o marido, tirar a mulher, tirar a dignidade, tirar o dinheiro, seja o que for, mas para fazer o mal, mas ali ainda assim há luz, e mesmo dentro daquele que está se deixando levar para fazer esse serviço, há luz, há centelha divina, há consciência. Por isso que ele foi usado então para tentar passar essa mensagem para Aurélia, mas ela também parece que não entendeu. Então, gente, ficamos aqui, e no próximo vídeo então nós vamos ver quem é o próximo que veio aqui então buscar os serviços do Araxes, esse mago então ali do mal, das cercanias ali como chama aqui. Então, não encontro a palavra aqui, mas ali do subúrbio de Roma. Tá bom, gente? Então eu agradeço muito você que está acompanhando, você que deixa a sua curtida, você que compartilha o vídeo, e espero realmente encontrar você para o próximo, para dar continuidade, tá? Obrigada, tchau!